Olá, bom dia. Sou César Borges, um analista independente e hoje vou analisar a Galp. Vamos começar, como de costume, pelo gráfico desde a OPV, que foi aqui no final de 2006 a um preço um pouco abaixo de 6 euros, e depois a Galp teve este bull market aqui fantástico até ao máximo 19,5 euros. Eu aqui falo que esta subida foi provocada pelas descobertas de poços de petróleo no Brasil, mas não foi o caso, foi apenas uma subida das estimativas da dimensão desses poços de petróleo, em que subiu o limite mínimo de 1,5 mil milhões de barris para 5 mil milhões de barris. O limite máximo também desceu de 10 mil milhões para 8 mil milhões. Isso deu aqui mais um boost na cotação, que elevou aqui até ao máximo 19,5, mas depois, com a queda dos preços do petróleo, dos quase 150 dólares por barril para abaixo de 40 dólares por barril, a Galp desceu aqui até ao nível da OPV, o que foi uma excelente oportunidade de compra, porque os fundamentais melhoraram bastante neste período e a cotação aqui ao mesmo preço estava muito atrativa. Desde aí a Galp tem vindo aqui a subir e está a formar um triângulo ascendente, como vamos ver a seguir. Vamos só fazer alguns testes fundamentais. Em termos do número de ações, ele manteve-se sempre o mesmo desde a OPV. A administração agora fala num possível aumento de capital, mas isso não assustou minimamente os investidores e também já vamos explicar isso. Aqui, em termos do passivo, verificamos que, apesar de ter subido bastante em 2008, é ainda inferior ao que era em 2002, em 2003 e em 2004. Atualmente está nos 4.204 milhões de euros e em 2002, por exemplo, era 4.437 milhões de euros. Portanto, que a situação está controlada aqui em termos de passivo. Não é um grande problema, como é noutras empresas do PSI 20, como temos vindo a analisar. Isto é um gráfico que a Morgan Stanley fez, em que explica todas as fases, todas as descobertas de petróleo e as notícias mais relevantes que saíram, mas não é um gráfico da cotação da Galp, é um gráfico da cotação da Galp em termos relativos com as outras empresas do setor. Depois, se vocês quiserem, pausam o vídeo e podem ler isto tudo, que é interessante. Avançando ainda com este research da Morgan Stanley, vê-se aqui a diferença entre a Galp e as outras empresas do setor, onde se espera um earnings per share, um crescimento do earnings per share entre 2008 e 2012 em termos de compound annual growth rate, que é o crescimento médio esperado por ano, de 14,7% e contra 9,4% da Repsol, e as outras todas até se espera que os lucros diminuam. Eu julgo que isto é porque a Galp está com uma produção de petróleo crescente e que se espera crescer imenso nos próximos anos, 10 vezes até 2020, dos atuais 15 mil barris de petróleo por dia para 150 mil barris de petróleo por dia. Portanto, a Galp tem os fundamentais muito diferentes das outras empresas do setor e é por isso que transaciona com algum prémio. Vê-se aqui, isto aqui é a estimativa de produção de 2007 a 2016, onde se espera que a produção aqui em 2010 comece a subir, em 2011, 2012, 2013 de forma bastante dramática, até aqui aos 120 mil barris por dia em 2016. Se formos para 2020 já são 150 mil barris por dia. Portanto, a empresa vai se transformar completamente nos próximos anos, pelo menos esta é a estimativa dos analistas, tendo em conta as descobertas que foram feitas no Brasil. Portanto, a Galp é uma empresa que pouco tem a ver com a economia portuguesa. A evolução da cotação tem muito mais a ver com o preço do petróleo e com as mudanças nas estimativas em relação à capacidade de produção destas descobertas no Brasil e também em Angola. Avançando, temos aqui a estrutura acionista, em que o free float é de apenas 25%, a parte pública tem 7%, a CGD 1%, a ENI, que é um acionista de peso, 33,3%, e aqui a América Morim 18,3%, a Morim Energia, mas que na realidade tem 33,34% da Galp, porque esta parte aqui com a Sonangol é uma joint venture entre a Amorim e a Sonangol, em que a Amorim controla 55% e a Sonangol os restantes 45%. Eu tenho muitas questões em relação à forma como a privatização da Galp foi feita e como é que o América Morim comprou a sua posição de uma forma tão barata, com tanto desconto, mas enfim, isso não cabe aqui nesta análise. Vamos avançando. Temos aqui outra
outra comparação entre a Galp e as outras empresas do setor, em que se vê que o crescimento de longo prazo da Galp em termos de volume, que se espera que seja de 28,6% entre 2008 e 2012, e para as outras empresas muito menos. Não tem nada a ver, eles dizem aqui que a Galp está muito acima de todas as outras. E estes research eu vi vários e todos apontam neste sentido, e que são muito lidos e apreciados pelos investidores norte-americanos. Portanto, eu julgo que estão investidores estrangeiros a entrar na Galp devido a estes research que têm saído de casas de research norte-americanas como a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, o Citigroup, JP Morgan, todos a apontar no mesmo sentido, e isso tem trazido procura para as ações da Galp de investidores estrangeiros que são os melhores. Em termos dos investimentos para conseguir realizar este tipo de produção, os analistas ficaram surpreendidos com aqueles 5.200 milhões de euros apontados pela Galp, que parece imenso, mas eles estavam à espera de bem mais, estavam à espera de 7.350 milhões de euros. Portanto, fizeram aqui alguns upgrades nos lucros de longo prazo da Galp, porque o investimento afinal não vai ser tão alto como era esperado. Temos aqui, claro que a Galp depende muito do preço do petróleo, como podemos ver no gráfico anterior. Onde é que ele está? Só um segundo. Ora, bolas. Diz aqui que estas estimativas são feitas com um preço do petróleo entre os 45 e os 50 dólares por barril, e subindo gradualmente para 65 dólares por barril em 2013. Mas eu julgo que o preço do petróleo estará bastante mais alto do que estes valores aqui em 2013. Portanto, existe aqui upside para as receitas da Galp, receitas e lucros. O preço do petróleo, este é o gráfico de longo prazo desde 1990, e aqui atingiu o pico a 40, depois no meio de 2000 novamente 40, no princípio de 2003 novamente 40. Portanto, isto era uma resistência de longo prazo que já vem desde os anos 70, e o petróleo nunca passava daqui, até que finalmente passou e agora voltou cá e está a reagir positivamente a este novo suporte de longo prazo, a anterior resistência. Portanto, aqui os 40 são um suporte importantíssimo a longo prazo. Eu devido muito que quebre aqui os 40 de forma consistente, ou seja, que venha a 30 nos próximos anos. Apesar da depressão económica, a procura de petróleo existe sempre, e a oferta de petróleo está a diminuir no mundo todo, porque o petróleo, como todos sabemos, é um bem finito e algum dia há de acabar. E segundo estudos que eu li, o petróleo na Arábia Saudita já está em declínio também, e a produção de petróleo está em declínio em todo o mundo, e a Galp é aqui uma estrela no setor a nível mundial, porque é uma das poucas empresas que conseguirá aumentar de forma substancial, de facto, em 10 vezes a sua produção nos próximos anos. Portanto, a Galp faz todo o sentido como investimento de longo prazo, e o mercado começa a revelar isso. Reparem aqui um triângulo ascendente, mínimos mais altos, e eu julgo que fará aqui o máximo mais alto. Esta linha de tendência ascendente poderá servir de stop se houver um fecho significativamente abaixo da linha, para um trade de médio prazo, e pelo menos aqui os 12 eu julgo que poderá atingir nos próximos meses. Perdão. Deixem-me cá tirar aqui o volume a isto. Portanto, a minha opinião é bastante positiva na Galp. Esta análise será atualizada em www.borginvest.com. Obrigado e até à próxima.